Olá, tudo bem? Aqui com vocês novamente, professora Ludmila, professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia, professora dos EJAS. Nós vamos continuar as nossas aulas, as nossas atividades, esse mês trabalhando com o tema Saúde e Trabalho, ok? Vamos lá? Primeiro, coloquei aqui a importância de se estar saudável para o desempenho do trabalho. Como assim, professora? Vamos entender, né? Independente do trabalho que você faça, é necessário que você esteja saudável para você conseguir trabalhar. Como é que você vai trabalhar doente, né? Quando eu falo doente, gente, não é só fisicamente, mentalmente também, né? Hoje, com essa modernidade, a gente tem essas novas doenças que são chamadas aí de doenças, né, do futuro, da modernidade, né, que são o estresse, o pânico, né, as síndromes, né, síndrome do pânico, síndrome da claustrofobia, cada vez mais contemporâneas, mais ocorrentes, né? E essas doenças, elas também são presentes e também atrapalham o nosso desenvolvimento, tanto na vida, na família, quanto no nosso desenvolvimento do trabalho. Então, é bom a gente estar sempre saudável para poder tanto viver bem quanto trabalhar bem, né? Então, eu coloquei aqui imagens de trabalho saudável, né? Aqui nós temos um trabalho de circo, um trabalho de agricultura familiar. E coloquei imagens de pessoas que você percebe que estão exaustas no momento de trabalho. Por quê? Porque não estão saudáveis, né? Aqui você percebe uma moça exausta, aqui você percebe um moço também exausto, né? Então, você percebe pelo semblante aqui pela posição física, que eles estão exaustos. Então, pode ser tanto uma questão de saúde mental quanto de saúde física. E aqui coloquei um homem de máscara representando o nosso momento atual, né? Que para manter a nossa saúde, a gente está tendo que usar principalmente o quê? Máscaras, né? Que é para não contrair aí o vírus do Covid, né? Para a gente conseguir se safar dessa pandemia, desse vírus do Covid-19 e continuar saudável, tanto para viver, quanto, né, para conseguir ser feliz e manter o nosso trabalho, ok? Continuando. Aqui eu mostro as diferenças de insalubridade de trabalho. Os trabalhos antigos eram mais insalubres, né, do que os trabalhos atuais, ou seja, eles tinham, vamos falar assim, um teor maior de esforço físico do que os atuais. Tinham menos modernidades em sentido de aliviar a nossa tensão física do que hoje. Por exemplo, no campo, a gente não tinha tantas tecnologias, tantas máquinas agrícolas. Então, o homem ele tinha que fazer praticamente tudo à mão, debaixo do sol quente. Então, obviamente, né, fisicamente, ele ficava muito mais cansado. Pessoal, e assim como o esforço físico na antiguidade era maior no campo, também nas primeiras indústrias lá na Europa, na Inglaterra e posteriormente que vieram para o Brasil, né, para o estado capital de São Paulo, também eram indústrias mais antigas que utilizavam de tecnologia, mas uma tecnologia que hoje, né, a gente considera mais atrasada, que era uma tecnologia mais robusta, mais pesada, e que utilizava também uma mão de obra física mais pesada para funcionar, para colocar ali em prática, tanto para colocar, né, igual hoje é um botãozinho, um touchscreen, né, naquela época não. Naquela época a gente precisava ali também de uma mão de obra física forte. E além disso, os operários também, como nós vamos ver mais à frente, vou mostrar para vocês, também precisava dos operários a todo momento juntos nessas primeiras indústrias, fazendo ali um esforço físico. Então, na antiguidade, o esforço físico era bem maior do que hoje. Claro que a gente ainda tem atualmente alguns trabalhos que exigem muito esforço físico, mas a gente já tem tecnologias que aliviam bastante isso. Então, esses trabalhos eram, de forma geral, né, insalubres na antiguidade. A maioria dos trabalhos antigos eram insalubres por exigir muito esforço físico. Atualmente, a gente tem alguns trabalhos que ainda exigem muito esforço físico, mas a maioria não é bem assim, né? Que já tem algumas tecnologias que aliviam e a gente tem os trabalhos insalubres hoje
que são trabalhos da atualidade, como eu vou mostrar aqui, né? Os trabalhos na área de metalurgia, que são trabalhos que vão afetar a saúde, mas são trabalhos modernos. O trabalho do pedreiro, devido principalmente às várias posições. O trabalho na área de mineração, por aspirar, né, todo aquele minério que é implodido ali, né, que é retirado. O trabalho do pintor, que trabalha com jato de tinta também pela aspiração, que vai para o pulmão, né? Então, todos esses trabalhos aqui, eles podem causar uma série de problemas de saúde. O trabalho tanto do farmacêutico quanto do cientista no laboratório, dependendo de qual tipo de mistura que ele está trabalhando. O trabalho do pessoal do raio-x, técnicos de raio-x, também, né, dos médicos que trabalham nessa área, que estão o tempo todo ali próximos, tá? O trabalho do pessoal da metalurgia, da siderurgia, o trabalho do pessoal dos bombeiros, que estão o tempo todo ali aspirando, por exemplo, fogo, aspirando poeira, aspirando fuligem. Então, tudo isso é trabalho insalubre, né, que não faz bem para a saúde, apesar de ser trabalho moderno. Então, aqui a gente continua o nosso tema principal, que é a relação do trabalho com a saúde, né? Aqui que eu falei para vocês que a gente tem até uma imagem do trabalho antigo. Isso aqui é um print, né, do filme do Charlie Chaplin, esse mocinho aqui, né, muito conhecido, um ator antigo, muito respeitado, do filme Tempos Modernos, que é um filme que ele fez, que é uma sátira, uma crítica à época da Revolução Industrial, no qual todos os homens, né, tinham ali os tempos corretos de cumprir o serviço e mostrando que não tinha CLT, não tinha consolidação de lei trabalhista e trabalhava-se excessivamente e mostrando ali, né, que naquele momento tinha-se o que hoje já mudou de nome, né, um excessivo trabalho constante de produção chamado, né, naquela época dava muita lesão por esforço repetitivo. Então ele mostra tudo isso. Quem tiver condição de depois assistir esse filme do Charlie Chaplin, ele mostra exatamente isso. E aqui você está vendo, ó, que era esforço físico, como eu falei antigamente, ele ficava lá o tempo inteiro fazendo o mesmo movimento, né? Então que realmente esses trabalhos mais antigos, eles eram específicos, independentes no campo ou na cidade, na área da indústria, de esforço físico, enquanto que na atualidade a gente tem esses trabalhos de esforço físico, a gente tem os trabalhos insalubres, mas a gente já tem alguns que não, enquanto antigamente, né, independente se no campo ou na cidade, o que se tinham eram esses trabalhos que independentemente eram insalubres, muito difícil que não fosse. Hoje a gente tem o estudo da ergonometria, que estuda exatamente essa questão aqui, para não ocorrer. É a questão do estudo de qual que vai ser a melhor forma de trabalhar. A melhor mesa, a melhor distância do computador, a melhor maneira, você vai estar em pé, se você vai estar sentado, a melhor cadeira, o melhor estofado. Para quê? Para que você não tenha um esforço físico, para que seu corpo se adapte bem, para que você não tenha questões de saúde afetadas por esse tipo de trabalho ou por nenhum tipo de trabalho, né? Então, a ergonometria, ela é um estudo mais atual, um conceito aí mais moderno, que está surgindo, que está sendo muito bem ampliado a respeito exatamente da saúde no trabalho, das posições, dos objetos, das formas, das distâncias que devem ser utilizadas em cada tipo de trabalho para a gente poder ter um trabalho cada vez mais saudável. Continuando, gente, aqui eu mudo um pouquinho o foco. Eu coloquei alguns mapas das maiores pandemias globais para a gente analisar. Como a gente está falando de saúde e trabalho e como nosso conteúdo é de geografia, a gente trabalha muito cartografia, muito mapa, eu coloquei alguns mapas das piores pandemias, piores, né, áreas de afetar a saúde que nós tivemos no mundo. E aí vou mostrar para vocês a distribuição delas no globo, né, nos mapas mundiais, certo? É claro que essas pandemias não afetaram só a questão trabalhista, elas afetaram o planeta inteiro de uma forma econômica, social, familiar, né? Obviamente, de uma forma geral, tá? Então vamos lá. A primeira que eu coloquei aqui foi a peste bubônica,
a qual levou, né, à peste negra. Nós temos aqui um mapa que mostra ela, e as cores desse mapa são a evolução dessa peste bubônica por período. Então, nós temos aqui, em 1347, de vermelho mais escuro, onde ela começou. Você pode ver que foi mais aqui na parte sul da Europa. Depois, em meados de 1348, ela começou a subir. Você pode ver que ela começou no sul e foi indo em direção ao norte. Início de 1349, região laranja. Fim de 1349, o amarelo escuro. 1350, o amarelo mais claro. 1351, o bege. Em verde, nós temos um surto menor, aqui nessa área aqui da Varsóvia, tá? E algumas pequenas áreas aqui no meio. Então, o que você pode perceber é que essa peste bubônica, ela se iniciou, né? Ela foi principalmente na Europa, tá, gente? Mas ela também teve em outras áreas, na África, na Ásia. Mas ela se iniciou no sul da Europa e foi subindo em direção ao norte da Europa. Por que eu não coloquei também o mapa, né, falando da Ásia e da África, se ela também teve nesses dois continentes? Porque o continente mais afetado com a peste bubônica foi o continente europeu. Certo? E que era, nesse momento, o continente mais civilizado, mais urbanizado, o continente foco, né, nesse período dessa peste bubônica. Outra, gente, que eu coloquei aqui, outra pandemia global, correlacionando aí, né, a saúde com a geografia, cartografia, né, é a varíola. Eu tenho aqui dois mapas da varíola, por quê? Porque a varíola ela foi muito abrangente e ela foi abrangente em períodos diferentes. Então, eu tenho um mapa do primeiro período de varíola e um mapa do segundo, tá? Esse aqui é o mapa do primeiro período da varíola. Professor, é de onde para onde? Que eu não estou entendendo. Ah, tem seta para cá, para lá, para cá, e tem interrogação, e outra interrogação, e anos diferentes antes de Cristo, depois de Cristo, não estou entendendo nada. É realmente isso, tá? Esses mapas da varíola, eles foram pegados na fonte da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e é realmente isso. Ninguém conseguiu chegar num consenso de onde começou a varíola, de quem passou para quem. Então, é exatamente o que você está vendo, é a realidade. Essas áreas achuradas é onde você teve varíola. Quem realmente passou para quem, de quando para quando, é realmente uma incógnita. Então, é realmente por isso que você tem essas interrogações, tá? Inclusive na época, tá? Nos séculos, porque realmente não tem nada assim, tem escritos de uma época e depois de muito tempo tem escritos de outra época, aí tem escritos falando que veio de tal lugar e tem outros escritos falando que veio de outro lugar. Então, realmente, né, foi uma pandemia que não soube se, não, até hoje, né, falar a origem, o foco e a disseminação exata. Mas sabe-se que ela se difundiu em todo o planeta em dois momentos diferentes. Esse é o primeiro momento, que você teve a varíola na região do Oriente Médio. Você teve a varíola no no nordeste da África, você teve a varíola na Europa, você teve a varíola na Ásia, em alguns locais da Ásia, alguns focos, principalmente na região sudeste da Ásia. Então, essa aqui foi a primeira, vamos falar assim, primeira era, né, primeira parte da varíola. Posteriormente, a varíola voltou e se disseminou novamente com algumas interrogações, não se sabe exatamente de onde para onde, não se sabe exatamente novamente qual data exata, mas se disseminou do sudeste da Ásia, que a gente mostrou aqui, ó, anteriormente. Ela se disseminou na Oceania, da Europa ela se disseminou também na América, da África também na América, mas novamente não se sabe exatamente de onde para onde. Então, a varíola realmente ela assolou todo o planeta em dois períodos diferentes, porém, não se sabe a origem, não se sabe exatamente as formas de disseminação de onde para onde. Mas foi aí uma grande pandemia que ocorreu, tanto nas épocas, né, que se diz aí de o ano 200, o ano 48, o ano 1000, quer dizer, bem atrás, quanto
os anos aí de 1700, 1800, né, que já é bem mais recente. Então, foram 2 surtos de varíolas em períodos diferentes que assolaram, de forma geral, o planeta. Continuando, a gente tem a cólera, que também foi uma pandemia mundial. Como você pode perceber, todas as áreas vermelhas foram afetadas, né, pela cólera no mundo. Então, você tem aí do continente da América, principalmente a América Latina, continente da África, no continente da Ásia. Você só não percebe distribuição de cólera na Oceania e na Europa. A cólera, ela é disseminada a partir da água contaminada. Então, o que você pode perceber? Que esse fator ele ocorreu principalmente devido à falta de saneamento básico. E você percebe que é realmente nos locais onde você vai ter, hoje, né, analisando, um pior IDH, um pior índice de desenvolvimento humano, onde você vai ter os países, né, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, os países com uma renda, né, mais baixa ou uma distribuição mais desigual econômica e social. Então, obviamente, né, nos países considerados ali muito ricos ou de primeiro mundo ou considerados com uma distribuição mais igualitária, né, social e econômica, não teve aí, né, esse surto de cólera, apesar de ter assolado quase que o planeta inteiro. Aqui nós temos outro item, né, da nossa lista, outro surto, outra pandemia mundial, que foi a gripe espanhola. Esse mapa, gente, ele é ao inverso. Normalmente, nos mapas, as cores mais escuras é onde mais teve. Esse aqui ele está ao contrário. A cor mais clara é que é onde mais teve gripe espanhola. Então, o local que mais teve a gripe espanhola foi aqui, ó, no Canadá e nos Estados Unidos, tá? E depois aqui na Europa, certo? Então, ele é ao contrário. E onde menos teve gripe espanhola foi na África, certo? Então, esse mapa está invertido. Mas você pode observar que, com exceção aqui da região da Austrália, né, todo o planeta teve gripe espanhola. Então, sim, foi uma pandemia, foi uma doença, né, que afetou aí a saúde de toda a população mundial. Sobre a gripe espanhola, tem alguns dados específicos que eu achei interessante apontar para vocês. Primeiro aqui em relação aos Estados Unidos, né, que teve entre 500 e 675 mil vítimas mortais, o que representava na época 28% da população que foi infectada. Aqui a gente tem o Reino Unido, Inglaterra e Irlanda do Norte, né? Com, na época, 250 mil vítimas mortais da gripe espanhola. Aqui, tá? Só para mostrar, né? Aqui e aqui. Nós temos França e Itália, entre 400 e 600 mil vítimas mortais. Aqui, Portugal, entre 50 e 70 mil vítimas mortais. Do lado aqui de Portugal, Espanha, entre 200 e 300 mil vítimas mortais. Aqui, China, mais ou menos entre 30 milhões de vítimas mortais. Então, é perceptível aí que a gripe espanhola, né, realmente foi uma pandemia que, além de assolar todo o planeta, matou muita gente. Essa aqui mais recente, né, nossa geração já teve um contato maior com ela, a gripe suína. A gripe suína, eu peguei 3 mapas representativos dela, também uma pandemia mundial. Aqui nós temos um mapa por tipos de casos. Em preto são locais onde morreu gente de gripe suína. Em vermelho, casos confirmados. Em amarelo, que a gente nem vê, né? Casos suspeitos. Em cinza, sem suspeitas. Então, você pode perceber que quase que no planeta inteiro morreu gente de gripe suína. Então, novamente, né, uma pandemia mundial que afetou a saúde praticamente do planeta todo. Próximo mapa de gripe suína, a gente tem, né, em escalas de tons de vermelho, quanto mais escuro, mais casos confirmados, variando de 50 mil casos a mais de um caso. Então, você pode perceber que, de forma geral, quase que o planeta inteiro teve casos de gripe suína
e que na América tá praticamente todo escuro, quase que a América inteira, né? Teve muito caso de gripe suína. E o Brasil está no tom mais escuro de todos, ou seja, no Brasil nós tivemos os mais de 50 mil casos confirmados de gripe suína. O último mapa que eu peguei de gripe suína, o mapa por mortes confirmadas de gripe suína. O que está em verde são os únicos lugares que não morreram ninguém, tá? Por gripe suína. Que você pode observar que são pouquíssimos, sendo a maior parte na África, certo? No geral, a escala de cinza é onde morreu gente por gripe suína. Quanto mais escuro, mais gente morreu. Então, você pode perceber que, de forma geral, né, morreu gente no planeta inteiro, né, com exceção mesmo ali do miolinho da África, da Groenlândia, alguns pouquíssimos países da Ásia, certo? Principalmente aqui no meiozinho, né, para cima ali da região do Oriente Médio, um pouquinho, entre o Oriente Médio ali e a Rússia. Porém, de forma geral, morreu muita gente. E como a escala de cinza, quanto mais escuro, mais morreu gente, você percebe novamente que o Brasil está entre os mais escuros. Então, novamente, o Brasil está onde mais morreu gente de gripe suína. Mais de 5 mil mortes. E, para finalizar, coloquei aqui um mapa atual da Covid-19, que é a pandemia que nós estamos vivendo no momento. Na pandemia atual, nós temos aqui um mapa que quanto mais bola azul, onde tem bola azul, tem Covid-19. Então, pode observar que o planeta inteiro, né, tem praticamente a Covid-19. E quanto maior a bola, mais casos, certo? Então, você pode perceber que a maior quantidade de casos vai estar aqui, ó, na Índia, Estados Unidos. Aqui nós temos a Rússia, alguns países da Europa. A América do Sul, nesse caso, Brasil, e aqui na Argentina, certo? Aqui também tem uma divisinha, né, da Índia com a China. Então, é onde mais tem. Então, o Brasil, novamente, está aí, né, num dos países com maior quantidade de Covid. Então, gente, aqui, o que a gente precisa preocupar? Preocupar novamente, né, com a nossa saúde. Aqui a gente faz a ligação com o trabalho, mas tem que lembrar que não é só isso, né? É vida. Além da vida, né, a gente tem que preocupar com a vida, com a família, com as pessoas que a gente ama. E como eu coloquei no começo, a questão da máscara, a questão da gente tomar cuidado com o próximo, cuidado com a gente, não levar, né, essa pandemia para frente. Às vezes parece brincadeira, mas a gente tem que tomar esse cuidado sim. Como a gente já viu que foram várias pandemias que mataram muita gente ao longo aí dos séculos, né? E até antes, né, de Cristo a gente viu. Então tem que tomar cuidado sim. E fechando aqui, eu queria pedir para vocês analisarem não só isso. Pedir para vocês analisarem também a relação do trabalho. Por quê? Muita gente com essa pandemia perdeu o trabalho porque ficou doente? Sim. Muita gente com essa pandemia perdeu o trabalho porque a empresa fechou, porque não tem mais como ficar aberta, porque pediram para fechar para não disseminar a doença? Sim. Mas muitos postos de trabalho também foram abertos? Foram. Principalmente na área de tecnologia. Por quê? Porque hoje, agora, está tendo que ser tudo aí pela internet, pelo celular? Sim. Porém, essas áreas de tecnologia, elas precisam de pessoas formadas. Elas precisam de pessoas, né, assim como a área de saúde, que também é uma que ampliou, porque tem gente doente, né? De pessoas que estudaram. E a maior parte da população não está nessa área que estudou, não está nessa área que formou. Está na área que não teve condição para fazer isso. Por quê? Porque teve que parar de estudar cedo para conseguir trabalhar, para conseguir ajudar em casa. Ou não teve condição financeira de estudar o suficiente para especializar em alguma coisa. Então, a maior parte da população, ela não está aí nessa área que tem essa especialização para conseguir esse emprego atual que existe. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso? Tem. Por quê? Porque está surgindo novas áreas de emprego? Tá. Mas está surgindo principalmente para quem tem uma especialização. Mas vamos lembrar que tem também formas opcionais de se arrumar emprego. Né? Por exemplo, comida é uma coisa que todo mundo sempre vai precisar, entrega. Então, vamos começar aí, né, a ajudar o próximo, ajudar o vizinho. Essa época tá muito necessária aí o auxílio.
tá? Tá muito necessário o não abandonar o próximo, escutar o vizinho. Em vez de você comprar de uma grande rede, você comprar o almoço do vizinho que está fazendo para vender. Em vez de você ligar numa grande rede de táxi para te levar alguma coisa, pede seu vizinho que tem uma moto, dá o valor ali que você ia pagar daquele mototáxi ou daquele táxi para ele. Então, esses pequenos auxílios que podem estar ajudando muita gente nesse momento. Então, essa relação de saúde e trabalho que eu queria fazer com vocês é essa. Primeiro, a gente auxiliar nesse movimento do Covid para não aumentar essa pandemia. E segundo, concluir com a gente fazer um movimento de ajudar quem está perto. Pessoal, só lembrar uma coisinha que a gente achou interessante aqui passar para vocês, a diferença de trabalho e emprego. Porque muita gente acha que é a mesma coisa e não é. Trabalho, como a gente vem falando ao longo aí, né, das nossas aulas do EJA, que a gente já trabalhou bastante esse conceito, ele é um movimento que se faz desde a antiguidade, né? Desde as tribos, desde lá os índios, né? Para você conseguir fazer uma movimentação da natureza, uma transformação de alguma coisa, para você poder transformar o meio e conseguir fazer alguma coisa para melhorar a sua vida. Então, algo para você poder viver melhor. E o emprego é diferente do trabalho, porque o emprego, eu preciso receber um salário de acordo com o meu trabalho. Portanto, o trabalho é o fato de você fazer um esforço para conseguir modificar o meio. Enquanto o emprego não. O emprego você recebe um valor pelo trabalho exercido. Então, no emprego, você tem ali sua mão de obra praticada em algo que você vai receber um valor em troca. Então, essa é a diferença entre trabalho e emprego. Pessoal, para encerrar então, agradecer a participação de vocês, espero que tenham gostado da aula e qualquer dúvida estamos aí, lembrando de acessar no site da Prefeitura, acessar o link do Escola em Casa e lá no link do Escola em Casa visualizar nossos vídeos, fazer nossos exercícios, lembrando também de fazer os exercícios com seus professores e vamos lá, o ano tá quase indo, vai dar certo. A gente vai vencer essa pandemia, trabalho, todo mundo aí e com saúde. E é isso.